sei que número é essa nossa... 56. 56. Mais uma vez, não sei se estamos só nós aqui que estamos, mas sejamos todos bem-vindos. É mais um das nossas reuniões de estudo online da União Beneficente Allan Kardec, que é o nosso centro espírita localizado na rua Ivinhema, número 5565, no Jardim Monte Líbano, em Dourados. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos na questão aí 222. 222. Questão 222. E pretendemos continuar firme nesse estudo, recebendo aí os companheiros que tenham disposição, vontade. Tenho a impressão de que o nosso grupo vai crescer. Aos poucos ele vai crescendo. Então, assim, estamos prontos para fazer a oração inicial, né? Vamos levar o nosso pensamento aí ao Pai Celestial. E todo esse mundo abaixo dele, provido por ele até chegar a cada um de nós aqui, nos planificando de luzes, de bênçãos, de dádivas. Entre elas, essa possibilidade do nossa reunião de estudo, esse nosso encontro, ainda que virtual. E rogamos todo amparo luminoso, toda proteção, para que esses momentos em que estamos buscando luzes possamos realmente receber, e que esse aprendizado que estamos conquistando aqui nos ajude a nos melhorarmos, a nos elevarmos, nos ajude a aprimorarmos ou desenvolvermos qualidades boas e superarmos as nossas qualidades negativas, aquelas que ainda nos atrapalham, nos dificultam a nossa evolução. Que seja um encontro de bênção, de paz e de luz. Assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então vamos dar sequência. Nós estamos na questão número 222. Nós já fizemos um pedaço dela, uma parte, alguns parágrafos. E paramos nessa aqui. Foi essa aqui justamente a última que foi feita na semana passada. Como nós já fizemos ela, vou só ler para a gente recordar, né, e dar sequência. Façamos uma comparação mais prosaica. Se um homem que, sem estar na miséria extrema, passa pelas privações decorrentes da sua precariedade de recursos, viessem dizer: eis uma imensa fortuna que podereis gozar, sendo, porém, necessário trabalhar rudemente durante 1 minuto. Se fosse ele o maior preguiçoso da terra, diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Que será isso para acabar a minha vida na abundância? Ora, o que é a duração da vida corporal em relação à da eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Essa foi o slide que nós fizemos na semana passada, né? Foi comentado até, né? Se quiser comentar um pouquinho mais. É interessante essa questão da eternidade, né? É muito difícil para a gente conceber, assim, entender o que é eternidade, né? Um trem assim que fala, puxa vida, eternidade, né? Não tem fim. Nós estamos muito acostumados, limitados a medir o tempo, porque nós somos encarnados, vivemos aqui em função do tempo e medimos o tempo. Agora, quando fala-se em eternidade, aí é muito difícil.
Então é uma comparação bem interessante que Kardec faz aqui para ilustrar a ideia que as coisas passam muito rápido, principalmente essas provas, essas dificuldades que a gente enfrenta perante a eternidade, né? A gente às vezes acha que está vivendo a eternidade quando a coisa é pesada, né? Quando o negócio é pesado, a gente fala, nossa, como está difícil para passar isso aí, está demorando demais, né? Mas depois passa e a gente olha para trás e fala, não é que passou? Foi rápido, né? Passou. E chegando no plano espiritual, a gente tem essa visão assim, mais ampliada, inclusive, né? Que um despojado que nós estamos do corpo físico e dessas amarras da matéria, a gente tem uma ideia melhor. Ok. Vamos para a próxima, então? Vamos lá. Vamos em frente. Essa daí tem 4 slides. Agora eu enumerei aí, coloquei 4, 3, 2, 1 para a gente facilitar, para a gente saber quanto que para considerar o parágrafo todo, né? Na passado a gente estava com uma certa dificuldade de organizar isso aí. Quem poderá ler essa próxima aí? Ouvimos algumas vezes este raciocínio. Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o reinício de uma série de misérias e tribulações. Acharão por acaso que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro do que em lhes conceder meio de reparar as suas faltas? Eu também penso assim, né? Lê esse também? São 4 slides. Se você quiser comentar um por um separadamente, não tem problema não. Pode fazê-lo. Posso voltar aqui e você comenta. Eu acho que a gente pode trocar o sofrimento por trabalho, né? Esse primeiro aí, tópico que a gente leu, é isso aí. Né? Primeiro que Deus não castiga ninguém, já para começar, né? Ele não castiga. Nós é que cometemos as nossas falhas, nossos erros. E depois a gente tem que colher aquilo que plantou, né? Começa por aí. E nessa outra questão diz assim, ouvimos algumas vezes este raciocínio. Deus, que é soberanamente bom, não pode. Esse é o mesmo, né, João? Ainda não mudei. É que você falou, você propôs comentar ele, né? Daí eu deixei nele. Você quer que eu passe pro próximo já? Não, vou passar pro outro, então. Vai lá. Aí. Às vezes o João quer comentar aí qualquer coisa. Dois fabricantes. Para conseguir mais um pouco a leitura. É que é uma sequência do mesmo parágrafo, né? Esse 3 aí, ó. Dois fabricantes. Pode continuar aí. 2 fabricantes tinham cada qual um operário que podia aspirar e se tornar sócio da firma. Ora, aconteceu que esses 2 operários empregaram mal, certa vez, o seu dia de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos fabricantes despediu o seu empregado, apesar de suas súplicas, e este, não mais encontrando o emprego, morreu na miséria. O outro disse ao seu: perdestes um dia e me deves uma compensação. Fizeste mal ao trabalho e me deves a reparação, e eu te permito recomeçar. Trata de fazê-lo bem, e eu te conservarei e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Seria necessário perguntar qual dos 2 fabricantes foi mais humano. É lógico que é esse, né? Que é a lei do perdão, a lei da oportunidade, né? Quem que não erra? Todos nós estamos sujeitos a errar. A gente erra na vida, né? E as oportunidades existem. Refere a Deus, né? Deus concede sempre uma oportunidade da gente estar reencarnando, melhorando a nossa condição, né? Cada existência isso acontece. Tá continuando.
Eu vou lendo, mas depois, se vocês quiserem fazer um comentário em cima desse que eu fiz, né? Tá. Aliás, é muito pequeno. Não, Deus, que é tá. a própria clemência, né? Seria mais inexorável que o homem. O pensamento de que nossa sorte está para sempre fixada, em alguns anos de prova, ainda mesmo quando nem sempre dependesse de nós atingir a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de pungente, enquanto a ideia contrária é eminentemente consoladora, pois não nos tira a esperança. Assim, sem nós pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese mais do que a outra, diremos que se pudéssemos escolher, ninguém preferiria um julgamento sem apelo. Essa eu vou deixar para você comentar, Dlon. Podemos continuar a leitura, então. Aí depois a gente faz toda ela, né? O João pode. Um filósofo disse que, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo para a felicidade do gênero humano. O mesmo se poderia dizer da pluralidade das existências. Mas, como dissemos, Deus não pede licença, não consulta as nossas preferências. As coisas são ou não são, vejamos, de que lado estão as probabilidades e tomemos o problema sobre outro ponto de vista, fazendo sempre abstração do ensinamento dos espíritos e unicamente, portanto, como estudo filosófico. Deus é Deus, né? Deus é Deus. Muito bem. Você quer comentar ou vamos... Opa. Você quer comentar, João? Em tudo aí, com essas analogias aí, né, vem reforçando essa ideia de que a reencarnação é realmente uma grande prova da bondade, da misericórdia divinos, né? E que Deus, com a reencarnação, só nos dá novas oportunidades, tanto de consertar aquilo que fizemos errado antes, como de continuar evoluindo, de continuar crescendo, né? Continuar ascendendo e nos melhorando, sem nenhuma condenação a nenhum destino perpétuo, o que vai depender somente de nós, o nosso destino, nossa caminhada futura. Tudo que colocou aí essa questão é longa, né? Essa questão aí da reencarnação, né? Ele vem colocando para a gente olhar a reencarnação do ponto de vista filosófico, sem levar em conta o ponto de vista espiritual, né? Eu acho bem assim, interessante nessas analogias, essas comparações, porque elas fortalecem a questão da lógica mesmo, né, da situação. Como é que Deus, né? A gente primeiro lá atrás a gente vê os atributos de Deus, né? Vê o que Deus não poderia ser, né? Então Deus é soberanamente bom, quer dizer, não tem nada de maldade nele, é justo, não tem nada de injustiça em Deus, né? Não pode ter. E daí ele faz a comparação da justiça dos homens, que é muito falha, né? Nossa justiça aqui acontece um monte de equívoco, um monte de coisa errada. E daí ele faz a comparação com duas empresas, né? Empresas. E que essas duas empresas, elas existem aqui na Terra, né? Existe aquela empresa onde
dá oportunidade, existe aquele empresário que é mais duro, mais inflexível, fala, você errou, tá fora. Né? Cometeu um equívoco, tá fora, não quero mais saber de você aqui na minha empresa. E tem aquele que já é mais assim, flexível, fala, não, você errou, né? Eu vou te dar uma oportunidade, você vai reparar o seu erro, não vai sair de graça não, claro. Mas você vai ter a oportunidade de reparar, e depois você vai poder chegar a ser sócio da empresa, que era aquela ideia que nós tínhamos desde o início, né, da tua admissão aqui. Né? Não dá para, não está escrito isso, mas dá para entender isso, inferir pela sequência ali, que ele diz que ele vai ser sócio da empresa. Então, aí ele fala bem assim, ó, vocês humanos, né, têm esse comportamento. Qual que é mais justo, né? Qual que é mais... Até não usa a questão da justiça aí, né? Mas qual que seria mais de acordo? Ele usa até o termo, mais humano, né? Qual que seria mais humano? Né? Então, qual que seria mais de oportunidade para a pessoa, né? Aí... A gente, é claro, né, como o Orlando disse aí, não tem nem dúvida, né, é aquele que deu oportunidade para reparação, né. Então, veja que na anterior, né, ele comparou até com a questão do tempo, né, uma comparação muito parecida, né, e aqui também, né, ele dá uma comparação que, se a pessoa quiser, ela pode se redimir do erro que ela fez, reparar, e sair ainda da situação tranquila, né, com a consciência tranquila. Porque eu acho assim, não é tão legal a gente receber a coisa muito de graça, né? Fala bem assim, não, estou sendo um empresário, estou sendo bonzinho para você, né? Estou te dando, né? A pessoa fica naquela condição de se achar assim, recebendo a coisa sem merecimento. Aqui não, ele resgata a dignidade da pessoa, né? Do próprio orgulho, né? Naquele sentido assim da pessoa sentir que ela, olha, eu fiz por merecer, né? Eu cumpri com o meu... Então a doutrina da reencarnação, ela dá essa ideia. É muito difícil, eu não conheço nenhuma, né? Nenhuma outra ideia, nenhuma doutrina que dá essa condição, né? Da gente entender a justiça e a bondade de Deus, né? Só a reencarnação mesmo. Então ele dá essa situação de que nós, né, como disse o João, né, e aqui está reforçando aqui, ó, é um estudo filosófico, né, então a gente vai pela interpretação, né, pela razão, pela lógica, nós vamos entendendo que a reencarnação é uma possibilidade, ainda que não tivesse, não tem prova da reencarnação, não tem... Mas só essas evidências, né, essa razão que apresenta para nós, a gente fica com a certeza que é o caminho, né? Para nós, pelo menos, é o único caminho, né? A gente entende assim, não tem dúvida. Vamos para o próximo. Essa também tem 4 slides. Você quer fazer ela, João? Do mundo. Agora acho que dá para me ouvir. Se não há reencarnação, não há mais do que uma existência corporal. Se nossa existência corporal é a única, a alma do nascimento, a menos que admitamos a anterioridade da alma. Mas nesse caso perguntaríamos o que era a alma antes do nascimento e se seu estado não constituiria uma existência sob qualquer forma? Não há, pois, meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se ela existia, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não a tinha, era mais ou menos como se não existisse? Se tinha, sua individualidade era progressiva ou estacionária? Num e no outro caso, qual a sua situação ao chegar ao corpo?
Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que dá no mesmo, que antes da encarnação só tinha faculdades negativas, formulamos as seguintes questões. Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? De onde vem a aptidão extra-normal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? De onde vêm, para uns, as ideias inatas ou intuitivas, que não existem para outros? De onde vêm, para certas crianças, os impulsos precoces de vícios ou virtudes, esses inatos de dignidade ou de baixeza, que contrastam com o meio em que nasceram? Por que alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados que os outros? Essa é a última. Se não há reencarnação... Essa é o primeiro, né? Que você leu. É o começo, né? É. Começo. São 4 slides. Ele faz esse comentário inicial e depois faz os questionamentos. Então, os argumentos aí estão em forma de questionamentos, de perguntas, né? Se a alma já existia antes, que qualidades ela tinha, onde ela andava evoluindo, o que andava fazendo, se ela chegou aqui diferente para um e para outro, porque admitindo que haja, mesmo admitindo que haja só uma existência, não tem como negar que as almas chegam aqui diferentes. Elas chegam aqui muito diferentes, umas já demonstrando aptidões, umas já demonstrando conhecimentos, já demonstrando hábitos que outras não têm, são tão diferentes. Então, todas as questões, elas nos levam a uma única conclusão, né, de que, mesmo não havendo a comunicação de espíritos sobre isso, na lógica, pela observação da realidade, a gente não tem como chegar a outra conclusão, a não ser das múltiplas existências, e de que cada espírito já tem uma caminhada própria, única, diferente dos outros espíritos, né, que reencarnam numa mesma sociedade, no mesmo lugar. Essas questões aí que ele traz já estão bastante, assim, acredito que para todos nós aqui, né, que estamos aqui na reunião, já estão bastante discutidas, bastante analisadas, em muitos palestrantes, né, em muitos estudos, essas questões aí que demonstram a reencarnação. E quando Allan Kardec aí escreveu, ainda não tinha muitos estudos que hoje temos, né? Muitos fatos, muitas notícias. O Divaldo, por exemplo, conta histórias maravilhosas, né, de espíritos. Não lembro se é ele que conta aquela uma da... Eu vou muito pela lógica, né? E, na verdade, eu não tenho a mediunidade de psicofonia, de receber nenhum espírito, né? Eu recebo. Mas eu vou pela lógica, porque não é possível que a gente surgiu do nada, né? Não tem lógica isso aí. Então, a lógica, por exemplo, de nascer tantas pessoas diferentes, condição de vida diferente, né?
Então, já tem outros que vai pelo fenômeno, ele se impressiona, né? Vê lá uma criança com 5, 6 anos de idade já tocando piano, né? E se empolga e aí passa a acreditar. Para mim não há essa necessidade, porque eu tenho absoluta certeza, né? Que a vida continua. Nós já passamos por outras vidas, aliás. Acho que a palavra certa para nós, né, os espíritos, não é certeza, é saber, né? A gente sabe que existe. Também, né, João? Se a gente não soubesse, não tivesse essa certeza, nós coordenando trabalho mediúnico, estamos lá conversando direto com os espíritos. Né? Para nós, esses fenômenos nem há necessidade. Né? Não seria crer, né? Mas saber, né? Eu sei que é, né? Não é crer, não é simplesmente crer. Porque ainda saber é uma coisa muito vaga. Você fala assim, eu sei, mas às vezes lá dentro você não está aceitando. Agora, eu sei é diferente, eu sei. Eu sei ao invés de eu creio, né? Ah, não, pode ser os dois até, né? Eu creio e sei. Se sai do coração mesmo, né? É os dois. É os dois. É interessante. Agora, o outro lado, né, da questão é que a ciência, ou mesmo alguns filósofos, né, procuram explicar de uma forma diferente, né? E aí esbarram em muitos obstáculos, né? Ah, não, mas isso aí é uma questão hereditária, por isso que as pessoas têm essas faculdades assim, mas às vezes não tem a ver com a família, né? Ou então, é do inconsciente coletivo, como assim, vem do ar, né, e tal. A influência do meio, por isso que a pessoa, né, tem. Mas a questão, ela vem tão clara, assim, tão evidente, né? A pessoa lembra de detalhes de outras vidas, às vezes, algumas crianças, que não tem como contestar, falar, não, como é que... Ah, ficou gravada a imagem, né, no ar, e a pessoa captou aquilo. Procura algumas explicações, assim, meio estranhas para explicar uma coisa que tem um caminho tão mais fácil, né, tão mais simples. A reencarnação, pronto, é isso. Essa questão aí de número 5, que fala assim, por que alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados que outros? Aí eu fico pensando assim, eu acho que é porque ele utiliza mais a inteligência que tem. Eu não penso assim que para uns é dado mais, para outros é dado menos. Eu acho que uns se esforça mais e outros se esforça menos. E aí tem uns que sabem mais, tem outros que sabem menos. Tudo vai do esforço, né? E Deus não ia dar assim mais inteligência para um e menos para o outro. Então, mas aqui ele está dizendo assim, da facilidade que a pessoa tem de aprender certas coisas, né? Ela demonstra um adiantamento, demonstra conhecimento já pré-existente, né? Que ela já trouxe de outras vidas, ela já trouxe aquele conhecimento, só faltava alguma situação para que isso despertasse, né? Eclodisse. Então, é verdade. Então vem nesse sentido. Vamos para a próxima. Opa, ainda tinha um aqui. João. Será que é dele ainda? Né? Ainda tinha a número 6. Porque há selvagens e homens civilizados? Aí, ó. Se tomarmos uma criança hotentote de peito e a educarmos, enviando-a depois aos mais renomados liceus, faremos dela um... Como é que fala aí? Laplace, é? Laplace. Eu acho que é Laplace. Ou Laplace. Newton. Então, é outra... Então, mais um argumento aí, né? Mais um argumento. Por que tem civilizados e tem selvagens? Se a gente pegar uma criança selvagem, praticamente, né? Porque uma hotentote é de uma etnia africana muito atrasada, né?
naquele tempo de Kardec. Se pegar um Hottentot e colocar lá num lugar, numa escola muito avançada e tal, ele vai se tornar um cientista? É. Impossível, a resposta seria, né? Ele não tem base para isso e não tem como forçá-lo. E a gente poderia dizer até que se forçar a criança, ela tentar fazer de tudo, a capacidade de ela ficar doente, né? Não conseguir acompanhar, por não conseguir acompanhar as coisas e ser colocado num estado de pressão para fazer aquilo que ela não tem base, que ela não tem ainda recursos pessoais para conseguir. Kardec aí pega os dois extremos, né, na ideia da época, né? O Hottentot é aquele que estava no primitivismo mesmo, né, no começo da escala do conhecimento, da inteligência. Mas se a gente pegar mesmo entre nós aqui, né, digamos, uma das nossas crianças, quem se torna um Newton é aquele que já tem uma tendência a isso, né? Não existem tantos Newtons assim, independente de colocar nas melhores escolas, você não vai ver tantas pessoas assim destacadas, né, na ciência ou no conhecimento, né? Então o nosso conhecimento mediano, aqueles que destacam é porque já tem alguma experiência maior, né, do passado. Ainda assim. Muito bem, vamos para o próximo parágrafo. Esse tem 2 slides. Pode ser tu, Orlando? Perguntamos qual a filosofia ou a teosofia, primeiro, que pode resolver esses problemas. Ou as almas são iguais ao nascer, ou não são. Quanto a isso, não há dúvida se são iguais, porque essas tamanhas diferenças de aptidões dirão que depende do organismo, mas nesse caso teríamos a doutrina mais monstruosa e mais imoral. Nossa! O homem não seria mais que uma máquina, joguete da matéria. Não teria a responsabilidade dos seus atos. Tudo poderia atribuir-se às suas imperfeições físicas, se as almas são desiguais. Foi Deus quem as criou. Assim, então, por que essa superioridade inata conferida a alguns? Essas parcialidades estaria conforme a sua justiça e ao amor que dedica por igual a todas as criaturas. Então, aqui ele faz a questão, né, da comparação. Digamos que não exista, então, reencarnação, né, que nasce agora. E daí, ao nascer, Deus coloca cada um diferente do outro, assim, nessa questão, né, de inteligência, de privilégios, né, dá privilégios para alguns. Aí falar, depende do organismo, quer dizer, se depende do nosso físico, do nosso corpo físico, para que a pessoa tenha essas aptidões, né, resolve aqueles problemas que foi citado anteriormente, são 6 problemas citados aí das diferenças. Então mostra assim que Deus é justo, né? Ele diz uma doutrina mais monstruosa e mais imoral. Como é que Deus faz uma coisa dessa, né? De criar uma pessoa tão cheia de privilégios e outra tão destituída de tudo, né? Deus não é justo, então, né? A filosofia e a teosofia, que é o estudo, né, das religiões, não resolve esse problema. Então, ele diz aqui, né, o homem seria então a máquina, né, joguete da matéria. Então, não vamos desconsiderar o espírito. Eu sou inteligente, o outro não é inteligente por causa do corpo dele. O corpo físico dele veio com veio imperfeição, veio desigual, né, e Deus criou assim, pronto, né, superioridade de um e de outro está explicado dessa maneira. Aí então ele faz até uma pergunta, né? Como é que a pessoa já nasce com essa superioridade, né? Alguns, isso
isso isso mostra assim um Deus parcial, né? Um Deus injusto que dá para alguns e dá para outros. É aquela doutrina da graça, né, que a gente ouve, né? As pessoas vão lá e falam, Deus, né, dá graça. Deus deu graça para algum, Deus deu a desgraça para o outro, né? Sem merecer. Não, porque esse me adora de um jeito, esse me adora de outro, esse faz sacrifício, esse outro faz. Aquela doutrina de antigamente, né, que as pessoas tinham, né, de forma de adorar a Deus. Inclusive, em algumas partes da Bíblia dá essa ideia, né? Um Deus que exige que as pessoas adorem, que faça sacrifício, que faça isso e aquilo, em questões assim puramente materiais, para ter alguns privilégios. E ainda hoje existem muitas pessoas que acreditam nisso, né? Muitas doutrinas que ainda têm essa ideia em si, né? Que é preciso agradar a Deus, né? Deus precisa ser, de elogios, disso e aquilo, né? Nós invertemos a coisa, né? Na interpretação. Não sei se é isso. O que você diz, João? A ideia. Quer que volta o slide? Os raciocínios aí estão bem acessíveis, eu acho, esses raciocínios aí, né? Quando ele vai mostrando aí que se não tiver existência anterior, o que diferencia tantas pessoas, né? Se fosse o organismo, isso seria uma coisa absurda. Pelo organismo, seria uma coisa imoral, né? Monstruosa. Depender a pessoa de ela ser bondosa, maldosa, né? Depender isso de diferenças orgânicas, ou sei lá, quem sabe do que ela come, né? Ou do que ela tem, né? Do suprimento que ela tem ou que ela não tenha. Então, eu acho que o raciocínio aí tá bem acessível, né? Tá bem digerível. Tem uma frase no livro Consolador, que eu não sei onde é que está, que diz assim, que as diferenças sociais, onde ele fala da sociologia, as diferenças sociais são o maior argumento a favor da reencarnação. As pessoas nascerem em meios diferentes, nascerem em condições tão diversas, as diferenças que cada um nasce. Não é lá que diz, mas a gente pensa assim, né? Deus seria tão parcial, como está dizendo na questão aí agora, Deus seria tão parcial a favor de uns, né? Ele teria tanta preferência por uns em relação a outros, que destruiria tudo aquilo que a gente pensa da bondade, da misericórdia, da justiça, do amor de Deus, né? É essa aí que é a lógica, né? É isso. Muito bem, vamos para a próxima. Essa tem 4 slides. Agora ele vai para o outro lado. Eu leio? Acho que essa seria do João, né? Para você que lê a última. Mas se você quiser ler. Então. Se você quiser ler também não tem problema, não. Vamos para frente. Essa tem 4 slides, João. Se quiser ler, eu vou passando aqui. Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores e progressivas, e tudo se explicará. Os homens trazem ao nascer a intuição do que já haviam adquirido, são mais ou menos adiantados. Olá. Foi aqui o problema?
Alô? Olá. Oi. Aconteceu algum problema aqui. Deixa eu reiniciar ele. Vamos ver. Ei, Acho que deu uma caída aqui na minha internet, alguma deu, né? coisa assim que eu não entendi bem não o que aconteceu. Uhum. Vamos ver aqui. Nós estávamos em. Você tinha isso, a segunda parte, né? Essa aqui, essa é para a vida da alma, é? Qual que era que nós estávamos? É, aqui nós Essa aqui nós lemos, essa nós não foi. desce uma aí. Aí, essa daqui, Desce uma aí que é a que eu tinha lido. essa foi Aí, ali? essa aí nós lemos. Admitamos ao contrário. Para a vida da alma, as existências sucessivas serão o que os anos são para a vida do corpo. Reuni um dia 1000 indivíduos de 1 até 80 anos. Suponde que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores da vida deles e que na vossa ignorância julgais todos eles nascidos no mesmo dia. Perguntarias naturalmente por que uns são grandes, outros pequenos, uns velhos, outros jovens, uns instruídos, outros ainda ignorantes? Ah, Mas se a nuvem que vos oculta o passado for afastada, se compreenderdes que todos viveram por mais ou menos tempo, ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas, mas com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos nada tem de contrário à mais rigorosa equidade. É porque só vemos o presente e não o passado que não o compreendemos. Este raciocínio repousa sobre algum sistema, alguma suposição gratuita? Não, pois partimos de um fato patente e incontestável, a desigualdade de aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. E verificamos que esse fato é inexplicável por todas as teorias correntes, enquanto a explicação é simples, natural, lógica por uma nova teoria. Seria racional preferirmos aquela que nada explica à outra que tudo explica? Então, a nova outra teoria é a da reencarnação, né? Eu tinha dito antes, não sei se você ouviu, Dilon, tinha dito antes que no livro Consolador de Emmanuel fala que a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação. Está na questão 55 do livro O Consolador. Consolador. Onde pergunta: a desigualdade verificada entre as classes sociais no universo dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir? Ele começa falando disso que eu falei aí, da reencarnação.
Mediante a reencarnação, cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Situação de prova da quase generalidade dos seus membros. O Consolador é de 1940, né? Isso. Foi nessa época, 40 até 50 e pouco, né? Que saíram as obras do André Luiz. Foi ali. Passou pela Segunda Guerra, né? Tinha alguns livros que ainda estavam com essas questões, né, da guerra. Então, o Nosso Lar relata, né? Socorro prestado. Então, nessa questão aí do Consolador, né, ele mostra a ideia da situação coletiva que nós vivemos, né? É porque a generalidade, né? Porque o mundo nosso, né, ele é assim, né? Mundo de provas e expiações. Nós estamos no começo da escala, então todos nós passamos por algumas dificuldades naturais do mundo que vivemos, porque nós estamos também nessa sintonia nesse nível, né, evolutivo. Ainda estamos nisso. Alguns de nós estão esforçando para sair, mas ainda tem um bocado de encrenca para resolver em nós mesmos. Não é? Faz parte. Faz parte. Vamos para a próxima, então? Essa também tem 4, Orlando. No tocante à sexta pergunta, dirão sem dúvida que o Hottentot é uma raça inferior. Então perguntaremos se o Hottentot é ou não humano. Se é humano, por que teria Deus a ele e a toda a sua raça desertado dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se ou não é, por que procurar fazer cristão? A doutrina espírita é mais ampla que tudo isso. Para ela não há muita espécie de homens, mas apenas homens, seres humanos cujos espíritos não mais ou menos atrasados, mas sempre suscetíveis de progredir. Isso não está mais conforme a justiça de Deus? Vimos a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos quanto ao futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. Primeiro, se a existência presente deve ser decisiva para a sorte futura, qual é? Na vida futura, respectivamente, a posição do selvagem e do homem civilizado. Estarão no mesmo nível ou estarão distanciados no tocante à felicidade eterna? O homem que trabalhou toda a vida para melhorar-se estará no mesmo plano daqueles que permaneceu inferior. Não por sua culpa, mas porque não teve o tempo e nem a possibilidade de melhorar. Aí aqui é uma pergunta. Vou ler de novo. O homem que trabalhou toda a vida para melhorar-se estará no mesmo plano daquele que permaneceu inferior. Não por sua culpa, mas porque não teve tempo e nem possibilidade de melhorar. O homem que praticou o mal, por não ter podido esclarecer-se, é culpado por um estado de coisas que dele em nada dependeu?
Trabalha-se para esclarecer os homens, para os moralizar e civilizar. Mas, para um que se esclarece, há milhões que morrem cada dia antes que a luz consiga atingi-lo. Qual é a sorte destes? Serão tratados como réprobos. Caso contrário, o que fizeram eles para merecerem estar no mesmo plano que os outros? Quinto, qual é a sorte das crianças que morrem em tenridade, antes de poderem ter feito mal ou bem? Se estiveram entre os eleitos, por que esses favores sem nada terem feito para o merecer? Por que privilégio foram elas subtraídas às tribulações da vida? E aí é um conjunto de perguntas, né, que Questões. faz a gente entender, né, questões. Isso. A justiça, né? A justiça da reencarnação. É a justiça da reencarnação, né? É só ela consegue explicar esses questionamentos todos, né? A gente não tem uma outra forma de esclarecer. É interessante que o nosso planeta aqui, a gente tem de tudo, né? Tem pessoas mais esclarecidas, tem outras menos esclarecidas, tem pessoas bondosas, tem outras que não são. Acho que tudo isso aí faz parte do aprendizado mesmo, do ensinamento. É, Aqueles que estão num grau mais evoluído ensinam aqueles que estão num grau mais inferior, né? Mais atrasado. Como eu, né, João? Nós, apesar das fachadas nos mostrarem um pouco diferente uns dos outros, nós somos muito nivelados, considerando os graus de evolução das pessoas. A gente é muito nivelado, talvez com uma pequena exceção de que um possa estar mais moralizado, um pouco mais moralizado do que os outros. A gente é muito nivelado, então eu diria tão nivelado que se a gente é uma reencarnação onde um aproveita muito mais do que os outros, ele já sai melhor, já sai com a diferença perceptível. Mas por enquanto, ali bem recentes. É isso aí. Estamos mais ou menos no mesmo plano, mesmo nível, né? As diferenças não são tão grandes assim como a gente enxerga, né? Ou a gente acredita às vezes. Na verdade, se a gente olhar pela amplitude da evolução, desde o homem primitivo até o homem celestial, nós diríamos, olhando desse ponto de vista, que somos todos iguais. Embora uns aqui estejam praticamente dedicados exclusivamente ao bem e outros ainda dedicados praticamente exclusivamente ao mal aqui no nosso mundo. Onde se baseia essa afirmativa é no grau de evolução do planeta, né? Todos nós estamos aqui porque estamos adequados ao nível de provas e expiações em que está o planeta.
Esse é o merecimento. Estágio de adiantamento. Claro que se formos olhar depois mais com uma observação mais fina, a gente vai ver sim muita diferença nas pessoas, mas não há diferenças assim entre que permitam a gente se orgulhar de eu tenho alguma coisinha melhor que o Odilon, tenho alguma coisinha pior do que o Orlando e tal, né? Eu acho que a gente está muito junto com a solidariedade, quem sabe, em nos ajudar a se ver melhor cada um. E muitas diferenças são só aparentes, né? Nós somos muito fingidor também, né? São. Somos muito fingidor. Muito bem, vamos para a próxima. No caso é hipócrita, né? Fingidor acho que é mais elegante. Quer que lê essa aí? Mais poético? Essa aí só tem essa, ó, é o número 1. Quem quer ler? Acho que essa é a vez do João, né? Não sei. Parece que foi o João. Eu acho que é. Há uma doutrina que possa resolver essas questões? Admitir as existências sucessivas e tudo estará explicado de acordo com a justiça de Deus. Aquilo que não pudermos fazer numa existência, faremos em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso. Cada um será recompensado segundo o seu verdadeiro merecimento, cada um segundo suas obras. E ninguém é excluído da felicidade suprema a que pode aspirar, sejam quais forem os obstáculos que encontre no seu caminho. Aí. Muito bem. Fecha, né? Esse quadro aí é bonito, né? É uma esperança, uma coisa boa. Um dia todos nós seremos anjos. Essa é a doutrina da reencarnação. Tem um caminho. Não está perdido, não. Ninguém está perdido pelo caminho, não. Está todo mundo encaminhado, né, João? Está todo mundo provido dos recursos chegar lá. Para ir para frente, para chegar lá. Muito bem, vamos para a próxima ou você vai esclarecer alguma questão aí, João? Mais. Eu tô achando que tá assim. Vai dar 1 hora. Já está no horário? Tô achando que não. Aí o vídeo fecha. Tô achando que tá assim bastante bem fechada essa questão, né? Porque essa questão ela discute de uma forma bem didática mesmo, né? Para pessoas, parece que está falando com pessoas que estão muito resistentes em querer concordar com a possibilidade da reencarnação, preferindo até adotar ideias absurdas, ideias que se vê que parecem de lógica, né? Então, pela teoria, por essa chave da reencarnação, tudo fica explicado, tudo fica lógico. E o que é mais interessante é que essa ideia, no meu ver, ela engrandece para nós e facilita para nós o conhecimento, o entendimento dos atributos divinos. Não dá para entender Deus, fica bem difícil, pelo menos, não sei se é depois que nós entramos numa ótica, não conseguimos mais ver de outro jeito, mas não conseguimos mais ver Deus como um ser bondoso, misericordioso, justo, sem o recurso da reencarnação. Não é possível mesmo, né? Verdade mesmo.
É, muito bem, o Orlando está dizendo que já está passando da hora, né? Nós já estamos no nosso tempo. Não, eu não, mas acontece que a live fecha, não fecha? Não é 1 hora que nós temos? Não, eu estou usando outro aplicativo agora, ele aguenta um pouco mais. Não, ela não é do Google Meet, não, ela não fecha. É que antes eu fazia. É que o Jitsi ele oferece a possibilidade de já colocar direto no YouTube, né? Agora eu estou gravando fora do YouTube, daí pode estender um pouco mais. Mas já está no nosso horário. É uma reflexão bastante interessante essa questão, assim, né? E essas posições, né, que a gente coloca assim tão firme, né? Fala, não, mas não tem como ser diferente, né? Não tem como ser fora da reencarnação. Às vezes eu fico pensando assim, né? Será que a gente, os espíritas, né, que são tão assim, firmes, né, nessa questão, não passa aquela ideia de fanatismo, né? Fala, poxa vida, ele é irredutível, né? Ele é aquela pessoa que a verdade dele é única e pronto. Não dá essa impressão, João? O que você acha? Nós espíritas ou os demais não espíritas? Então, parece que a gente fecha muito, né, com esse pensamento de um jeito que parece que a gente despreza os argumentos em contrário, mas eles ficam destituídos de validade mesmo, né? Fica muito claro pela lógica, pela razão de que, não sendo assim, é muito complicado, né? Eu às vezes brinco com pessoas de religiões aí, né, que falam outras coisas de Deus, que Deus deve ser um ser muito cruel, né? É um ser muito parcial, amigo de uns e maldoso com os outros. E uma série de coisas que a gente pode dizer baseado nessas diferenças sociais, de nascimento e depois de sorte, vamos dizer assim, né? O que acontece com cada pessoa. Como disse ali para trás, né? Por que uma criança que não teve a oportunidade de passar por todas as provas que nós temos que passar, aí ela morreu criancinha, ela vai para a felicidade com Deus. De onde veio esse merecimento dela? E aí outro que sofreu tantas provas, tantas dificuldades, passou por tanta coisa, porque não venceu em tudo isso, daí ele já tem uma felicidade relativa, uma felicidade pequena, para sempre. Então seria difícil sem o conceito da reencarnação, sem esse recurso, né, maravilhoso, e no próprio espaço, né, no próprio mundo dos astros e de tudo, onde tudo se repete, tudo é cíclico. Só a nossa vida que não seria, né? Seria uma oportunidade só, uma só. Por isso que o conceito espírita diz que a reencarnação é o futuro de todas as religiões sérias. Elas vão acabar admitindo que a reencarnação existe. E a gente já vê alguns religiosos de outras religiões, né, admitindo aí a reencarnação. Vamos fazer a prece então, né, Lu? Isso, está por tua conta, Orlando. Faz para nós o encerramento, Dilon. Tá bom. Vamos nos ligar a Deus, a Jesus, nosso Mestre,
a essa espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos orientando, nos auxiliando nessa caminhada, nessa busca que nós fazemos de nós nos descobrir, de nos reformar, de conhecer um pouco mais sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas lições possam nos motivar cada vez mais, fortalecer a nossa vontade rumo à transformação que tanto almejamos. Possamos, Senhor, manter-nos no caminho de cumprir com aqueles compromissos que muitas vezes fizemos antes dessa reencarnação e por muitos momentos nós nos encontramos desviando, equivocando, nós possamos retomar o caminho do amor do Evangelho do nosso Senhor. Que a espiritualidade possa também amparar a todos aqueles que sofrem. Nós estamos pedindo, Senhor, pela paz do mundo. Nosso mundo está enfrentando um momento de grandes comoções, de grandes agressões de povos, de culturas contra outros. Que cada um de nós, Senhor, possamos desenvolver a sua paz dentro de nós, em nossos lares, em nossos convívios profissionais ou sociais, de uma forma geral, para contribuir para a paz geral. Nós possamos gerar energias de amor, de equilíbrio, de serenidade. Que nós possamos estar atentos na vigilância sobre os nossos sentimentos, nossos pensamentos, para contribuir para essa espiritualidade amiga que trabalha arduamente em benefício dessa paz, dessa serenidade, socorrendo aqueles que estão sofrendo aqui no planeta, aqueles que estão partindo, chegando agora no plano espiritual, sobre as condições as mais difíceis. Que Deus possa nos abençoar e abençoar a todo o nosso planeta Terra. Que a sua paz, o seu amor permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Sim, senhor. Muito bem. Até dia 13 de dezembro. Não, nós vamos conversar muitas vezes antes. Que é isso? Nós vamos ainda conversar muitas vezes.